aproveitar para manifestar a minha gratidão mais uma vez pelo convite que me foi feito. Faço isso na pessoa do Marcos. Marcos, muito obrigado, viu, pelo convite. É sempre uma alegria, para mim é uma honra, um privilégio ser um amigo de Palavra da Vida e poder ser contado entre aqueles que vocês confiam para transmitir a palavra do Senhor às pessoas que frequentam esse lugar. Para mim e para minha família é sempre muito rico e nós temos sido sempre muito bem tratados quando nós estamos aqui entre vocês. Muito obrigado por esse privilégio. E eu também quero agradecer aos irmãos com quem nós pudemos conviver de todo esse tempo, toda essa semana. Obrigado pela interação aí nos corredores, pelas perguntas, pelas palavras de encorajamento e pelo tempo de conversa que nós pudemos ter durante toda essa semana, certamente muito rica para mim, e eu espero que de alguma forma tenha sido também um tempo rico e abençoador para vocês. Indo a São Paulo, nós estamos lá na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, na zona sul da cidade, pastoreando junto com mais 4 colegas de ministério ali na nossa igreja, e vai ser uma alegria recebê-los. Nós temos cultos aos domingos, às 9 da manhã, também às 18 horas, e, portanto, se vocês estiverem por lá e quiserem nos fazer uma visita, vai ser uma alegria cultuar ao Senhor na companhia de vocês mais uma vez. Bem, nós temos, ao longo desta semana, estudado os 2 primeiros capítulos da primeira carta de João, a carta que foi escrita para nos ajudar, como eu disse, no desafio da avaliação espiritual. E eu já disse que essa carta faz isso apresentando 3 diferentes testes. Nós já estudamos 2, que são o teste moral e o teste social, também chamados de o teste da santidade e o teste do amor. E hoje nós vamos estudar então o terceiro desses testes propostos por João nesta carta. Trata-se do teste intelectual. Eu tenho chamado assim por causa do recurso mnemônico, né? Assim você pode levar para casa aí moral, social e intelectual, e isso ajuda você fixar ou a guardar esses 3 testes. Mas o Dr. Augustus, no seu comentário, chama esse teste de teste doutrinário, e que também poderia ser chamado de teste da verdade. Então, hoje nós vamos falar sobre o teste intelectual ou sobre o teste doutrinário, teste da verdade. A primeira aparição dele está no capítulo 2 da primeira carta de João, a partir do verso 18 até o verso de número 29. É um texto relativamente longo, então nós não vamos ter tempo de esmiuçar esse texto como fizemos com os 2 últimos, mas vamos oferecer uma visão panorâmica do que João faz nesta passagem. Ele diz assim: acompanhem silenciosamente a leitura que farei e recebam com fé a palavra do nosso Deus. Ela diz assim: filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, e por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que acabo de escrever para vocês
é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Vamos orar? Senhor, mais uma vez, como temos feito todos os dias, quando abrimos a Tua palavra, nós clamamos a Ti, que Tu sejas o nosso mestre. Fale conosco, Senhor, porque precisamos ouvir a Tua voz mais uma vez. É a oração que Te fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Valeu, obrigado, cara. Bem, para ir direto ao ponto, João faz basicamente 3 coisas nesta passagem que nós vamos estudar nessa noite. A primeira coisa que João faz aqui é nos oferecer algumas informações mais detalhadas a respeito do cenário dos ouvintes aos quais ele escreve nesta ocasião. Perceba que o texto começa aí no verso de número 18 com uma constatação de ordem temporal. João começa a passagem dizendo: filhinhos, esta é a última hora. É a única vez que essa expressão última hora aparece em toda a Bíblia. Em nenhum outro lugar essa expressão aparece, e tudo indica que ela é um sinônimo da expressão últimos dias. Essa sim é uma expressão que se repete algumas vezes. Ela é, por exemplo, usada por Lucas em Atos dos Apóstolos. Ela é usada pelo apóstolo Paulo quando ele escreve a sua primeira carta a Timóteo. E ao que tudo indica, última hora e últimos dias são expressões sinônimas no Novo Testamento. E essa expressão últimos dias, que seria sinônimo, portanto, de última hora, se refere basicamente a esse momento da história que vai da ascensão de Jesus Cristo até a sua segunda vinda. Pedro, por exemplo, quando interpreta a experiência dos discípulos no dia de Pentecostes, ele diz que aquilo que estava acontecendo lá era o cumprimento da profecia de Joel. E Joel havia dito que o Espírito seria derramado quando? Nos últimos dias. É um equívoco, portanto, ler a expressão últimos dias na Bíblia e imaginar que ela está se referindo àqueles últimos dias exatamente antecedentes ao retorno de Jesus Cristo, aos últimos 10 anos, aos últimos 7 anos, aos últimos 5 anos, aos últimos 3 anos, como você queira. Últimos dias na Bíblia é uma expressão que se refere a todo esse período, que vai da ascensão de Jesus Cristo até a sua segunda vinda. Para além de um sentido cronológico, essa expressão bíblica possui um sentido teológico. Por quê? Porque o período ao qual essa expressão se refere é a etapa final da história da redenção. E esse é um momento em que a realidade ainda está sob a poderosa influência de Satanás, o que pode ser visto, por exemplo, na manifestação do que João chama aqui de anticristo. Anticristo é uma palavra grega que pode ter um duplo sentido. Ela pode tanto significar oposição, ou seja, ela pode tanto significar aquele que se opõe a Cristo, ou aquele que se coloca numa posição contrária a Jesus Cristo, quanto pode significar uma tentativa de substituição.
aquele que pretende ocupar inadvertidamente o lugar que pertence a Jesus Cristo. João usa essa palavra 2 vezes no verso de número 18. A primeira vez é um uso singular da palavra, ele fala no anticristo, e se refere ao anticristo como uma manifestação futura. Ainda haverá de se manifestar o anticristo. E a segunda menção que João faz desta palavra é uma menção plural. Ele fala de muitos anticristos, referindo-se não a uma manifestação futura, mas a uma manifestação presente. Então a pergunta que a gente precisa fazer inicialmente é: quem é o anticristo? Bem, o texto não diz, esse anticristo que vai se manifestar no futuro. O texto não diz, e há controvérsias teológicas suficientes quanto a quem será este anticristo. Então, com base em algumas passagens, algumas pessoas entendem que o anticristo é o próprio Satanás, que haverá de intensificar a sua atuação no futuro, nos anos imediatamente anteriores à vinda de Jesus Cristo. Outros estudiosos, também com base em outras passagens bíblicas, têm entendido que o anticristo é, na verdade, uma pessoa humana que no futuro concentrará algum tipo de poder político e religioso abrangente, tentando tomar, reclamando o lugar que pertence a Jesus Cristo. Bem, se João não resolve o problema e os teólogos brigam ao longo da história, não serei eu que na minha última mensagem, que já é mais curta, tentarei resolver o problema. Bem, eu não sei exatamente quem é o anticristo, se é uma menção a Satanás ou a um homem em particular. Mas eu sei quem são os anticristos, porque João indica com maior clareza o que é ou quem são essas pessoas. E vejam, quando você se deparar com um texto bíblico, tiver algo muito curioso, para o qual não tem explicação, e outro algo que talvez não seja tão curioso assim, mas que é muito explicado, saiba, provavelmente o que Deus quer que você saiba é aquilo que você não está querendo saber. Certo? É isso aí. Ou seja, se ele resolveu explicar isso e não aquilo, é porque o nosso foco, a nossa atenção deve estar depositada naquilo que ele resolveu explicar. Então João não explica quem é o anticristo, mas ele explica quem são os anticristos. E ele nos dá basicamente 3 informações a respeito de quem são eles. A primeira é que se tratam de apóstatas, ou então pessoas infiltradas, depende da sua perspectiva. Na verdade, eles são as duas coisas: pessoas que se infiltraram no meio da igreja e que se tornaram apóstatas para evidenciar que não eram parte do povo de Deus. O verso 19 diz isso muito claramente. Ele diz: eles, os anticristos, saíram do nosso meio, mas eles não eram dos nossos. Porque se eles tivessem sido dos nossos, eles teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então quem são esses anticristos? Um grupo de infiltrados que se tornaram posteriormente apóstatas, pessoas que saíram do contexto da igreja. A segunda informação que nós temos nessa passagem é que este grupo de pessoas constituía um grupo de mestres. Portanto, os anticristos não eram membros comuns da igreja, mas eles eram mestres, pessoas que ensinavam a igreja. E como é que eu sei disso? Considerem um detalhe no discurso de João. Existe uma mudança de pessoa do verso 19 para o verso de número 20. Você percebeu isso aí? No verso de número 19, João fala na primeira pessoa do plural. Ele fala nossos, nosso meio. Ele usa a primeira pessoa da plural. E no verso de número 20, ele fala na segunda pessoa do plural. Ele fala de vocês. E isso é um indicativo interessante. O que João
tenha em mente aqui, são, portanto, dois grupos diferentes. E o nosso do verso 19 não é um grupo todo inclusivo e geral, mas é um grupo restrito do qual João faz parte, porque ele fala nosso, mas os ouvintes dele, a igreja, não faz parte, porque quando ele se refere à igreja, ele muda o pronome. Então quem é esse nosso a quem João se refere no verso de número 19? Provavelmente o grupo apostólico. Ou seja, esses apóstatas ou esses infiltrados durante certo tempo caminharam na mesma direção do ensino dos apóstolos, mas eles agora caminham em um ensino que é um ensino diferente. Eles são, portanto, mestres, ou eram, portanto, mestres que tinham caminhado durante um tempo próximos do ensino dos apóstolos, mas agora haviam se afastado deste ensino. E em terceiro lugar, nós temos a informação aqui de que esses anticristos eram, na verdade, hereges. Eles tinham um ensino que não apenas destoava em algumas questões periféricas do ensino dos apóstolos. Não é que eles tinham discordâncias pequenas daquilo que os apóstolos ensinavam, mas eles destoavam do ensino dos apóstolos em algo que era central, que era a natureza de Jesus Cristo. Eles negavam que Jesus Cristo era o ungido de Deus. Possivelmente, irmãos, essas pessoas que João tinha em mente aqui eram adeptas de um segmento do gnosticismo naquela época. Lembra que eu já mencionei esse grupo lá na minha primeira mensagem, que negava aquilo que seria formulado posteriormente como a doutrina da união hipostática das duas naturezas de Cristo. Nossa, professor, agora pegou pesado, hein, pastor? Doutrina da união hipostática das duas naturezas de Jesus Cristo. O que é isso? É basicamente a crença tradicional da fé cristã de que Jesus Cristo é da encarnação até a consumação e eternamente uma pessoa divino-humana. Ou seja, uma única pessoa composta de duas naturezas que estão unidas, mas nunca são confundidas. Esta é a ortodoxia cristã tradicional, a união hipostática das duas naturezas do Redentor. Aqueles homens criam de maneira diferente. Eles acreditavam que Jesus era um homem comum, era uma pessoa comum, até o seu batismo. Ou seja, Jesus Cristo teria vivido, portanto, 30 anos, sendo um homem que tinha apenas uma natureza, a natureza humana. E por ocasião do batismo, então, o Cristo divino teria descido e se apossado de Jesus Cristo. E a partir daquele momento, então ele se torna alguém com uma dupla natureza. Mas isso não prossegue até o final da sua existência, porque na cruz do Calvário, o Cristo abandona a pessoa humana do Redentor. De modo que aquele grito, Deus meu, por que me desamparaste, seria, segundo os gnósticos, uma referência a esse abandono do Cristo, da pessoa humana do Redentor. Então, o resultado disso, irmãos, era a separação entre Jesus e o Cristo. Jesus foi temporariamente o Cristo, mas Jesus não foi desde sempre o Cristo de Deus. Só para deixar claro, isso não é minha teologia não, tá? Essa é a teologia dos gnósticos. Isso era aquilo que aqueles homens acreditavam, e eles negavam que Jesus e o Cristo fossem, portanto, uma e a mesma pessoa.
O que João diz, irmãos, inicialmente, portanto, nesse parágrafo, é que naquele tempo, algumas pessoas que tinham uma cristologia estranha estavam adentrando no meio da igreja com uma finalidade, diz João: enganar aqueles que tinham recebido e crido no verdadeiro evangelho. Então, esse é o cenário, certo? Que João nos esclarece estava acontecendo, ou essa era a circunstância que estava acontecendo naquela ocasião. Além de oferecer essas informações sobre o cenário presente, João também apresenta, e esse é o segundo ponto da nossa mensagem da noite, alguns indicativos espirituais a partir desse cenário. João como que interpreta esse cenário, tentando mostrar como é que lições espirituais podem ser tiradas da situação vivenciada pelos seus ouvintes naquela ocasião. E a primeira coisa que João diz, ainda no verso 18, é que este cenário era uma evidência de que era a última hora. Vocês se lembram como é que João diz isso? Nós estamos na última hora. E qual é a prova de que nós estamos na última hora? O fato de que muitos anticristos têm surgido por aí. A presença do falso ensino, portanto, na visão de João, é uma evidência de que nós estamos vivendo os últimos dias. E provavelmente, a razão para isso é que no sermão escatológico pregado por Jesus Cristo, ele disse que um dos sinais dos tempos seria o falso ensino. Lembra de um trechinho do sermão escatológico? Onde Jesus diz assim: se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou olhem, ali está ele, não acreditem. Por quê? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Isso está lá em Marcos, no capítulo 13, versos 21 e 22. Portanto, João interpreta a presença do falso ensino como um indicativo de que nós estamos vivendo os últimos dias. Mas João também mostra que esse cenário vivenciado pela igreja indicava algo a respeito da condição espiritual dos personagens envolvidos neste cenário. Primeiro, João diz que esse cenário indicava algo sobre a condição espiritual dos falsos mestres. João deixa muito claro no verso de número 23 que o distanciamento da verdade e o compromisso com a falsa doutrina, eu quero que você preste atenção nisso. O distanciamento da verdade e o compromisso com a falsa doutrina era um indicativo de que eles estavam distantes de Deus. João diz no final do verso de número 23, que aquele que nega o Filho, aquele que não recebe a Jesus Cristo como ele de fato é, a pessoa divino-humana do Redentor, não tem o Pai. Ou seja, o que João está dizendo é: se você diz que é filho de Deus, mas a sua doutrina, a sua teologia tem um problema radical assim, então você não tem o Pai. É João quem está dizendo isso e não o pastor Felipe Fontes agora, ok? Mas João diz que, além de indicar algo sobre os falsos mestres, esse cenário indicava algo sobre os leitores da sua carta. Porque ele também diz que o contrário é verdadeiro, que o conhecimento da verdade e o compromisso com a verdade era um indicativo de que eles estavam próximos de Deus.
E aqui, irmãos, eu quero chamar a sua atenção para a maneira como João faz isso. Porque João usa uma expressão ou uma relação que é muito curiosa para os nossos dias. João diz a respeito dos seus leitores que eles tinham a unção do santo. Vocês perceberam isso? Verso de número 20, João diz: vocês têm a unção do santo. O que é essa unção do santo? Bem, unção é uma palavra que nos remete a uma prática veterotestamentária, no Antigo Testamento, de reconhecer e autorizar o exercício de um determinado ofício. Quem é que era ungido no período do Antigo Testamento? Eram os reis, os sacerdotes e os profetas. Portanto, unção no Antigo Testamento era uma cerimônia de reconhecimento de autoridade, que consistia em derramar algum tipo de óleo sobre a cabeça. E essa era uma forma, atenção a isso, de simbolizar a capacitação para o ofício em questão, que era comunicada pelo Espírito Santo. Então, a unção era um símbolo da presença do Espírito Santo com aquele indivíduo escolhido para ser rei, sacerdote ou profeta. A unção que vem do santo, portanto, nada mais é do que a própria pessoa do Espírito Santo. E agora é importantíssimo lembrar que há uma diferença no ministério do Espírito Santo da antiga para a nova aliança. É que enquanto na antiga aliança, nesse sentido capacitador para ofícios particulares, o Espírito Santo era derramado sobre algumas pessoas, na nova aliança, o Espírito Santo é derramado sobre todas as pessoas. Todos os crentes agora são habitação do Espírito Santo nesse sentido. Portanto, quando João diz, vocês têm a unção que vem do santo, ele está se referindo ao Espírito Santo que em nós habita. Vocês têm o Espírito Santo. E agora, olha que curioso, ele emenda na mesma frase algo que é para mim surpreendente. Ele diz, e todos têm conhecimento. E talvez você esteja se perguntando, pastor, por que isso é surpreendente? Ora, isso é surpreendente porque geralmente nós associamos a atuação do Espírito Santo a manifestações extraordinárias. Ou seja, nós percebemos a atuação do Espírito Santo quando coisas inexplicáveis, que não podem ser explicadas racionalmente, vêm a acontecer. Mas João está relacionando aqui nesta passagem a presença do Espírito Santo a algo que para nós é aparentemente natural, ao conhecimento da verdade. E ele continua dizendo no verso de número 21, verso seguinte ao verso 20, não escrevi a vocês porque vocês não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Irmãos, isso aqui é extremamente importante. Quando João faz essas declarações aqui, ele está estabelecendo uma relação necessária entre duas coisas que para nós nem sempre são compreendidas como relacionadas. Quais são elas? A nossa condição espiritual e a nossa doutrina. A nossa condição espiritual e a nossa teologia. O que eu quero que você perceba é que para o apóstolo João, se nós somos filhos de Deus, não é algo que a gente evidencia apenas pelas nossas escolhas morais, não é algo que a gente evidencia apenas pela maneira como nós nos relacionamos com as pessoas,
É claro que essas duas coisas estão envolvidas e elas foram trabalhadas com profundidade primeiro por nós aqui. Mas também é uma evidência da nossa salvação em Cristo. É uma evidência a nossa teologia ou as nossas convicções doutrinárias. O que João está dizendo é que a veracidade da fé de alguém, a veracidade da condição espiritual de alguém, além de ser confirmada pela santidade e pelo amor, é confirmada pelo compromisso com a verdade. E pode ser que o que eu estou dizendo gere certo incômodo a você. Por que eu acho que isso pode gerar certo incômodo? Porque você sabe que mesmo entre grupos muito afins dentro da cristandade, vamos pegar aqui, por exemplo, o nosso grupo majoritário, né? O grupo de evangelhos históricos, ou evangélicos históricos. Todos sabemos que existem divergências teológicas entre nós. Presbiterianos, batistas, metodistas, assembleianos, nós não cremos exatamente igual em todas as coisas. Por exemplo, alguns de nós aqui creem que certos dons cessaram. Outros de nós creem que todos os dons permanecem ativos na igreja. Alguns de nós aqui possivelmente creem que a segunda vinda acontecerá antes do milênio. Outros podem crer que a segunda vinda acontecerá depois do milênio. E isso que João está dizendo, portanto, de compromisso com a verdade, significaria que nós devemos concluir que alguns somos cristãos verdadeiros e outros não? Será que é isso que João está dizendo? Que alguns são cristãos verdadeiros e outros não são, porque alguns têm compromisso com a verdade e outros não? Deixe-me mencionar um outro trecho daquele documento que eu já mencionei aqui na primeira palestra ou na segunda, a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1, parágrafo 7, porque esse documento ajuda muito a gente a entender isso. E eu vou fazer isso porque eu estou enfatizando o lugar da doutrina, o lugar do estudo teológico na vida cristã. Ouçam o que a Confissão de Fé diz sobre isso. Ela diz assim: na Escritura, não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidente a todos. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, em um ou outro passo da Escritura são tão claramente expostas e explicadas, que não só os doutos, mas ainda os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão delas. Ficou claro o que a Confissão de Westminster faz aqui? Ela estabelece uma distinção importante entre coisas essenciais para a obediência, fé e salvação, e coisas não essenciais. E ela declara que as coisas essenciais são claramente, patentemente reveladas pela Escritura Sagrada, enquanto as coisas não essenciais podem permanecer obscuras. Quando eu digo que a condição espiritual de alguém é confirmada pela sua doutrina, ou seja, que a nossa relação com Deus, ela é confirmada, ela é evidenciada por aquilo que nós cremos, eu não estou dizendo que a salvação exige o assentimento intelectual a um determinado sistema de fé amplo e abrangente. Se você não for presbiteriano, você não vai ser salvo. Se você não crê exatamente como um batista, você não vai ser salvo. Se você não crê exatamente como um assembleiano, você não vai ser salvo. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo
é que há algumas crenças que compõem o núcleo da fé cristã, sem as quais ninguém pode ser cristão de verdade. Existem algumas crenças nas quais nós podemos divergir. Se Jesus vai voltar antes ou depois do milênio, se os dons eles cessaram ou não cessaram, tudo isso a gente pode discutir, a teologia está aí para a gente brigar por essas coisas. Mas existem algumas coisas que são inegociáveis. São aquelas pedras centrais da coluna do edifício, que se forem removidas, fazem com que todo o edifício venha chão abaixo. O que eu quero que você entenda, irmãos, eu não tenho tempo agora para dizer quais são essas crenças, quais não são. A gente teria que passar um tempo para dialogar e conversar sobre isso. Mas o que eu quero comunicar para vocês nessa noite, eu quero que você vá com isso embora para casa, é que o que você crê importa. Esse é o meu ponto. O que você crê importa. Não é uma questão assim, eu estou na igreja, pastor, assim, o que eu creio é periférico, mas o que eu faço lá é importante. Não, pastor, olha, eu sinto muitas coisas boas quando eu vou à igreja, então o que eu creio, o que eu penso é periférico, não é importante. Não é isso que João está dizendo. O que João está dizendo é que o que você crê é tão importante quanto o que você faz na sua vida prática e tão importante quanto a maneira como você se relaciona com as pessoas para evidenciar se você é crente ou não é. É isso que João está dizendo. Eu sei que isso coloca nas nossas mãos um problema, a gente precisa definir o que são as crenças centrais, o que não são. Não é o meu ponto hoje. O meu ponto hoje é dizer que o que eu creio e o que você crê importa. Teologia não é algo inútil. Teologia não é algo sem valor. A depender, se nós aderirmos a crenças centrais que destoam da Escritura Sagrada, diz João, nós estamos evidenciando que não estamos verdadeiramente em Cristo. E isso também fica extremamente claro no movimento final que João faz nesta passagem, quando ele, depois de fazer uma leitura da situação, quando ele, depois de interpretar espiritualmente a situação, ele orienta os seus leitores a como agir no cenário em que eles estavam envolvidos. Depois leia a passagem de novo, nós estamos correndo um pouquinho por causa do tamanho dela e o nosso tempo. E você vai perceber que existem 3 imperativos nesta passagem. Existem 3 ordens. Todas elas são o mesmo verbo. E sabe qual é o verbo imperativo dessa passagem? É o verbo permanecer. Ou seja, João só tem uma orientação a dar aos seus leitores. Eles receberam uma doutrina. Um grupo de falsos mestres está entrando na igreja para ensinar uma doutrina diferente. E João só tem uma ordem a dar. A ordem é: permaneçam. Em outras palavras, não se permitam levar pelo falso ensino que tem assediado vocês. Antes, permaneçam firmes naquilo que vocês já aprenderam. E isso nos leva a inferir que se tem algo que a heresia tem como característica, é que ela é atraente. O falso ensino, ele é atraente. E geralmente, a heresia ou o falso ensino atrai apresentando-se de 2 maneiras. 2 maneiras. Primeiro, como ensino novo. Uma das coisas que mais atrai na heresia é que ela frequentemente se apresenta como uma novidade. E a gente que não quer ficar para trás, adora coisas que se apresentam como novas.
Na verdade, há certa idolatria da novidade na nossa cultura. A gente está nos acostumando dia após dia a dizer que aquilo que é novo é bom e aquilo que é velho é ruim. E isso faz com que frequentemente o falso ensino cative os nossos ouvidos e o nosso coração. E a segunda maneira como um falso ensino se apresenta é geralmente como um ensino arejado ou descolado. Em geral é assim, o falso ensino é descolado. O antigo ensino começa a receber alguns nomes meio estranhos, é fundamentalista, antiquado, etc. E o falso ensino é o ensino arejado, é o ensino descolado. Vejam os imperativos joaninos aqui, irmãos. Olha qual é a recomendação do apóstolo do Senhor Jesus Cristo. É: não se deixem levar pelo ar de novidade e de descolamento que o falso ensino possui. Permaneçam naquilo que vocês aprenderam. Por quê? Porque o que vocês aprenderam é o verdadeiro evangelho, que fala do Filho de Deus encarnado, morto e ressurreto para a salvação de todo aquele que crê. E há duas coisas fantásticas na maneira como João apresenta esses imperativos aqui. E eu estou caminhando em direção ao final do nosso tempo de reflexão. A primeira coisa curiosa na maneira como João apresenta esses imperativos é que ela indica uma relação de mão dupla entre nós e o verdadeiro ensino. Você percebeu isso? Vejam, quando João apresenta o primeiro imperativo, lá no verso de número 24, olha que coisa interessante. Lá no verso 24, ele diz: o que vocês ouviram desde o princípio. Quem é que permanece em quem? É o ensino que permanece em nós. Certo? É isso que João diz. Permaneçam em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Mas quando ele apresenta o segundo e o terceiro imperativo, nos versos 27 e 28, ele inverte a ordem. Ele não diz: permaneça em vocês o ensino. Ele diz: permaneçam vocês no ensino. Eu acho isso absolutamente curioso. Porque de um lado, João nos responsabiliza, certo? Ele diz: vocês têm algo a fazer. Vocês têm que permanecer no ensino que vocês receberam. Mas de outro lado, ele deixa claro que o ensino que nós recebemos é algo vivo e não morto. O evangelho não é mais uma mensagem. O evangelho é uma mensagem diferente. Em outras palavras, o que João está dizendo é o seguinte: é que ao mesmo tempo em que você tem que fazer algum esforço para permanecer naquilo que você aprendeu, fique tranquilo, porque se você tiver aprendido de verdade, não é você que se empodera do evangelho, é o evangelho que se empodera de você. É isso que João está dizendo. Ou seja, o evangelho não é uma mensagem que a gente domina racionalmente com a nossa cabeça. É claro, envolve o nosso intelecto. Eu estou aqui há 40 minutos falando sobre isso. Mas não é só isso. Quando a gente medita nessas coisas, estuda essas coisas, reflete sobre essas coisas, o que acontece é que ao invés de nós nos apoderarmos delas, elas é que se apoderam de nós. Sabe qual é um dos grandes problemas dos cristãos contemporâneos? É que eles querem ler a Bíblia, mas eles não querem ser lidos por ela. E a Bíblia não é um livro que se deixa ler sem que ela nos leia. Você só vai se beneficiar da Escritura se você entender, quando se aproximar desse livro, que não é você que está o lendo apenas, mas Deus está lendo você através da leitura que você faz dele. Todas as vezes que nos aproximamos da Escritura com a ânsia e a ilusão de que nós vamos dominar o livro, nós nos aproximamos de maneira equivocada.
Mas quando nós nos aproximamos da Escritura dizendo, Senhor, domine-nos através do livro, ou mediante o seu Espírito Santo. Então, essa é a primeira coisa fantástica que João faz aqui. Ele estabelece uma relação de mão dupla entre nós e o verdadeiro ensino. Nós temos que permanecer no ensino ao mesmo tempo em que o ensino tem que permanecer em nós. Mas a segunda coisa fabulosa que João faz aqui é que ele relaciona diretamente Deus e a mensagem do Evangelho. Atenção ao que eu disse. Ele relaciona diretamente Deus e a mensagem do Evangelho. Você percebeu qual é o objeto do primeiro imperativo? Lá no verso 24, é a mensagem. João diz, o que deve permanecer em vocês é o que vocês ouviram. Então João está falando aqui de quê? Da mensagem. Agora vá para os outros imperativos. O segundo e o terceiro imperativos. Certamente, pelo menos a do terceiro, o objeto não é a mensagem. Porque no verso 28, João diz assim, e agora, filhinhos, permaneçam nele. Será que João está falando da mensagem? Será que está falando do ensino? E ele continua, para que quando ele se manifestar, ele se manifestar, de quem é que João está falando aqui? É de quando o ensino for pregado de novo? Será que é disso que João está falando? Continua, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele, quando? No dia da sua segunda vinda. Então, olha que interessante, quando João apresenta os seus imperativos, um imperativo é, permaneça no que você ouviu. O outro imperativo, sinônimo desse é, permaneça em Cristo. O que isso significa? Que há uma relação sinônima de identificação entre permanecer em Cristo e permanecer no verdadeiro ensino. Quem diz que está em Cristo, mas negocia aspectos centrais da mensagem de Cristo, parafraseando João nos outros dois testes, é mentiroso. É mentiroso. Porque estar em Cristo pressupõe, além de experimentar da sua santidade, de ser impactado pelo seu amor e expressá-lo, ser tomado da verdade do ensino a respeito do eterno Filho de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, o ponto dessa noite é muito simples. O que eu quero que você aprenda hoje é que a vida cristã certamente é muito mais do que um exercício intelectual, certo? É muito mais. Envolve o nosso esforço pela santidade, envolve o nosso esforço pelo amor. Ser cristão é muito mais do que um exercício intelectual. Mas atenção ao que eu vou dizer agora. Não é menos do que um exercício intelectual. É mais, mas não é menos. Porque como João nos mostra aqui, o que cremos importa. E embora seja difícil dizer como e até onde, o que João está dizendo é que o que cremos é algo determinante para a nossa relação com Deus. Irmãos, eu acho de certa forma interessante que nós terminemos esse tempo com esta lição. Eu digo isso porque, lamentavelmente, nós vivemos num país e num tempo em que o evangelicalismo é muito anti-intelectual, ou ele é muito irracional. Nós, por exemplo, ainda temos que responder perguntas do tipo, é possível ser um cristão e um acadêmico? Ou nós ainda temos que
lidar com pessoas que têm facilidade de enxergar a ação do Espírito Santo por trás de uma cura sobrenatural, mas é incapaz de enxergar a ação do Espírito Santo por meio na formulação de um bom argumento apologético que ajuda a defender a fé, ou é usado como instrumento de Deus para a conversão de outras pessoas. Nós dizemos que cultos são abençoados na nossa cultura quando acontecem coisas que nós não conseguimos entender ou explicar. Por quê? Porque o evangelicalismo dos nossos dias é um evangelicalismo muito irracional. E, lamentavelmente, é a irracionalidade do nosso evangelicalismo que faz com que muitas vezes pessoas se tornem facilmente instrumentos de dominação e abuso nas mãos de líderes inescrupulosos que às vezes fazem da igreja uma fonte de negócio pessoal. A falta de conhecimento, a falta de boa doutrina, a falta de boa teologia é o que muitas vezes abre as portas e o espaço para que líderes inescrupulosos assumam lugares dentro da igreja de Cristo e, ao invés de se tornarem profetas do verdadeiro evangelho, se tornam abusadores e pessoas que usam a igreja, a fé e os outros com a finalidade de benefício próprio. Então eu quero encerrar fazendo duas rápidas aplicações e deixando uma última palavra final. A minha primeira aplicação da noite é: saia daqui disposto a estudar a Escritura. Estudar a Escritura. Irmãos, não existe crescimento sem envolvimento sério com a palavra de Deus. Não existe. Não existe. Falo isso àqueles que não têm o hábito da leitura. Falo isso àqueles que já têm o hábito da leitura, mas leem tudo menos a Bíblia. Porque isso também tem acontecido. Bons livros cristãos não substituem a leitura da Escritura Sagrada. Você pode ler ótimos livros cristãos, mas se você não se alimenta da palavra de Deus, ela é o único livro que pode ler você. Então, estude a Bíblia com seriedade. Vejam, eu queria dizer que tem um outro caminho, sabe? Eu queria dizer, por exemplo, eu queria falar assim, vem aqui agora, quem descobriu que tem que se tornar maduro na fé, ajoelha aqui, vou fazer uma oração forte, a oração do conhecimento, e você vai sair daqui e nunca mais vai ter problema de conhecimento e teologia, né? Eu acho até que o meu ministério ia dar um upgrade se eu inventasse a oração do conhecimento. Mas eu seria um falso profeta. Porque o caminho que Deus estabeleceu para que a maturidade fosse alcançada passa pelo conhecimento da revelação que Ele deixou em sua palavra. Então, estude a Bíblia. Você não vai crescer sem a Bíblia. Você aprendeu isso quando você era criança, lá na escola dominical. Cantando assim, leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Você aprendeu isso lá na escola dominical, então faça isso. Você quer dar um passo além? Lembre-se, o cristianismo não nasceu ontem, certo? Ele não nasceu ontem. Nós, na verdade, temos uma riquíssima história, uma riquíssima tradição de pelo menos 2000 anos. Procure conhecer a história da sua fé. Os credos, as confissões, os pais da igreja, os teólogos medievais, os reformadores, os principais teólogos modernos e contemporâneos. Mas pastor, isso não é só para quem quer ir para o seminário e virar pastor? É claro que quem vai para o seminário e vai virar pastor tem que conhecer isso com muita profundidade. Mas não significa que cristãos não possam se beneficiar de todo o trabalho teológico que a nossa tradição produziu ao longo da história. Então, leia a Bíblia e estude a nossa tradição. E a minha segunda aplicação da noite é:
quando você for escolher uma igreja, faça do ensino oferecido nela um critério fundamental. Um critério fundamental. Eu suspeito que o maior critério através do qual as pessoas escolhem igrejas nos nossos dias é o critério afetivo. Para a grande maioria das pessoas, que você perguntar por que você ficou aqui, você vai obter essa resposta, porque eu me senti bem. Eu me senti bem. Bem, dado o fato de que você é pecador, pode ser que você tenha facilidade de sentir bem em maus lugares. Certo? Maus lugares. Pode ser, dado que você é pecador. E quando eu falo de maus lugares, eu não estou falando apenas de más igrejas, não. Estou falando de outros maus lugares que a gente consegue se sentir bem neles também, porque nós somos pecadores. Então, esse não pode ser o critério. E se existe um critério que deve ser fundamental esse povo ama a palavra de Deus. Esse povo ensina a palavra de Deus. Quando o pastor sobe nesse púlpito para pregar, é a palavra de Deus que eu ouço. É o texto que é esmiuçado e me é entregue para que eu possa beber e comer daquilo que Deus deixou escrito na sua palavra. Ou o que eu ouço é a opinião de um homem qualquer. Eu me lembro de ter visto certa vez um colega, que eu inclusive já citei aqui, o reverendo Allen Porto. Nunca esqueci disso, no púlpito da igreja dele, quando ele estava lá no Maranhão, ele colou um papelzinho assim, do lado do púlpito, onde estava escrito o seguinte lembrete para todas as vezes em que ele subia ao púlpito para pregar: eles não precisam das suas opiniões, eles precisam da palavra de Deus. Vocês não precisam das minhas opiniões, vocês precisam da palavra de Deus. Então busquem igrejas onde a palavra de Deus é proclamada. E a minha palavra final é a seguinte, com isso eu encerro. Durante todo esse tempo aqui junto com vocês, eu procurei apontar para evidências objetivas da nossa relação com Deus. Certo? Ou seja, nossa pergunta foi: como eu posso saber se eu sou um crente verdadeiro? E nós demos algumas evidências através desses testes ao longo desses dias, que são evidências objetivas. Mas eu não posso terminar esse tempo de conversa com vocês sem dizer que existe um elemento subjetivo nessa autoavaliação pessoal também. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 16, diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, existe essa dimensão objetiva, e nós devemos avaliá-la. Mas lembre-se, se você está buscando saber se você é filho de Deus, além de fazer essa avaliação externa, ouça a voz do Espírito Santo no seu coração. E na medida em que você for realizando todos esses testes, não o façam na sua sabedoria, porque você vai chegar a conclusões equivocadas. Faça esses testes todos na dependência do Espírito Santo de Deus. Quer saber se você é crente? Quer saber se um mestre deve ser recebido como mestre autorizado? Use os testes, moral, social, intelectual. Lembre-se do amor ao mundo, lembre-se de descascar sua experiência para ver se Cristo está lá. Faça tudo isso, mas faça isso em profunda comunhão com Deus. Porque apenas os olhos iluminados pelo Espírito podem julgar como convém. Se os nossos olhos não estiverem iluminados pelo Espírito Santo, o nosso juízo pode ter critérios verdadeiros, ele ainda será falso no final. Porque os nossos olhos estarão
contaminados. Mas se os nossos olhos estiverem iluminados pelo Espírito Santo, aí a gente pode olhar para esses testes e fazer boas avaliações, visando o nosso crescimento espiritual e a glória de Deus. Vamos orar e pedir a Deus que nos ajude com tudo que ouvimos esta semana. Deus, obrigado por esse tempo junto com os meus irmãos. Obrigado por esse tempo com o João. Obrigado por esse tempo com o Espírito Santo. Obrigado porque durante todos os momentos em que estivemos juntos aqui, de uma forma ou de outra, nós pudemos ser alimentados pelo Teu Santo Espírito e pela Tua Palavra. E agora, Senhor, que nós encerramos esse tempo de reflexão, nós queremos entregar o nosso serviço ao Senhor e pedir ao Senhor que Tu queiras usar este serviço para o nosso bem e para a glória do Teu nome. Obrigado pelo texto escrito, pela preservação dele. Obrigado pelo tempo prévio de preparo. Obrigado pela interação entre nós. E que tudo isso, Senhor, agora seja utilizado pelo Teu Espírito Santo para gerar em nós fé mais robusta, amor mais autêntico, esperança mais verdadeira em Cristo Jesus. E que assim, ó Deus, nós voltemos para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa batalha, para a nossa lide diária, com o coração cheio daquilo que nós devemos fazer, para nos autoavaliar, para avaliar circunstâncias nas quais nós estejamos envolvidos, visando sempre o nosso crescimento e a glória do Senhor. Quero orar de maneira muito especial pela viagem dos meus irmãos para casa, todos aqueles que vão retornar, que o Senhor os leve em paz, sobretudo nesse tempo de chuva, leve-os em segurança, dá que todos nós tenhamos condições de, durante esse ano que se inicia, vivermos expressando a Tua santidade, o Teu amor, comprometidos com a verdade da Tua palavra. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa música que nós vamos cantar fala bastante de gratidão. E enquanto a gente canta, vocês vão ver várias imagens aí no vídeo. Que o ano passado comemoramos 20 anos, né, de Palavra da Vida Centro-Oeste. E cantamos essa música naquela oportunidade. Você vai ver aí várias imagens